Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Glaucia, eu sou consultora e diretora sênior de vendas da Mary Kay. Eu vou compartilhar com vocês como que eu organizei o meu fichário quando eu fiz o desafio dos 21 dias pela primeira vez, tá? Então vou mostrar ele aqui para vocês. Olha, eu separei um fichário, tá? Normal. Daí eu separei ele e coloquei algumas abinhas aqui, ó, para poder separar cada uma dentro do que eu ia trabalhar em cada uma dessa. Então, foi uma forma bem bacana e bem fácil para eu me organizar. Então, aqui eu preciso refazer porque foram as do ano passado, né? Então, eu coloquei uma aba para as metas de 2017, daí aqui eu escrevi as coisas que eu queria. Uma aba para a lista dos desejos, tá? Uma aba para desafio dos 21 dias. Daí eu coloquei aqui nessa aba do desafio dos 21 dias, eu coloquei o material de instrução que me passaram na época, né? Essa folha aqui que eles passaram da lista dos agendados, nome do já para separar os contatos, que é do nome já realizado sessão. Isso aqui eu não usei essa lista aqui, tá? Eu usei de uma outra forma que eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui também eu não usei essa daqui. Eu fiz de uma forma que para mim foi mais fácil. O que eu fazia? Eu colocava lá, por exemplo, eu separei em folhas de fichário, porque eu acho que foi mais fácil, porque se eu pegasse um caderno ia acabar a folha, e daí ia virar uma bagunça, na minha opinião, né? Então, eu coloquei fichário, porque daí eu ia colocando aqui na ordem, adicionando mais folhas se eu precisasse, tá? Então, por exemplo, no primeiro dia, eu coloquei aqui o resumo, eu fui fazendo aqui um resumo, por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia aqui nos 4 primeiros dias. No primeiro dia, eu contactei fiz 40 contatos. Eu falei com 16 consultoras, 10 pessoas para oportunidade, 9 contatos para agendamento e 5 clientes de 2+2+2. No segundo dia, eu já não atingi a meta, então falei com 12 pessoas, faltaram 22 contatos. No terceiro dia, eu fui lá e compensei o que eu não fiz no segundo dia. Então, aqui a quantidade de pessoas que eu falei, ó, por exemplo, cheguei a falar com 67 consultoras. O falar não necessariamente que eu liguei para elas, tá? Algumas eu falei pelo WhatsApp mesmo. Então, aqui na sequência, aqui eu ia tendo o que eu tinha conseguido fazer, o que eu não tinha conseguido, se eu tinha batido a meta ou não. Daí, como que eu fazia? Deixa eu pegar aqui para vocês. Por exemplo, ó, no primeiro momento, eu fui fazendo assim, eu separava a folhinha, ó. Então, contatos para consultoras. Cadê? Então, daí eu fui separando da seguinte forma. Então, eu pegava uma folha do fichário, daí eu escrevia contatos para consultoras. No primeiro dia, quais são os contatos para as consultoras que eu fiz? Então, cada uma eu ia marcando. Por exemplo, as que eu marcava ali de amarelinho é que eu tinha enviado mensagem e de roxinho é as que tinham me retornado. De laranja foi a quem eu conversei pelo telefone, tá? Então, eu anotava todos os contatos. No segundo dia, daqui eu colocava uma observação ou outra de coisas que eu tinha que fazer para elas, tá? Mas todas as informações eu passava depois pro meu site MK. Lá no segundo, as informações relevantes, na verdade, né? No segundo dia, eu ia colocando na sequência. Então, aqui ia indo pela ordem os contatos para consultoras. Então, na verdade, por dia eu separava 4 folhas, tá? Então, uma que era por contato para as consultoras, daí outro eram contatos para clientes 2+2+2 e vendas. Eu colocava separado quem eram as clientes que eu tinha entrado em contato. Daí eu colocava contatos para agendamento. Daí eu ia colocando pela cor também o que eu tinha falado com cada uma. E ações para oportunidade. Quem eram as pessoas que eu tinha conversado e falado com a oportunidade, tá? Então, de acordo com a cor, é o que eu ia tendo retorno, o que eu não ia. Aqui foi um dia que eu trabalhei bastante contato, que foi por mensagem, WhatsApp. Olha, no dia, só para vocês terem uma ideia, teve um dia que eu consegui falar com 132 pessoas. No outro dia eu cheguei a falar com... Teve um dos dias que eu cheguei a falar com mais de 200 pessoas, que o Facebook e o WhatsApp chegaram até a me bloquear.
Enfim, se a gente tiver foco e determinação, consegue fazer, né? Então, nessa aba onde está dos 21 dias, eu colocava separado, então. Em uma folha eu ia colocando no primeiro dia quem eram as consultoras que eu tinha conversado, em outras folhas quem eram as pessoas para oportunidade, em outras folhas o contato para agendamento, em outra folha os contatos de 2 mais 2 mais 2. E daí eu ia colocando na sequência e na ordem. E tudo eu alimento no meu site MK. Eu uso muito meu site MK. Relatório do mês espetacular. Aqui eu ia colocando as informações. Por exemplo, com quem eu tinha conversado, se eu tinha vendido, o que eu tinha vendido. Eu colocava informações relevantes, tá? Aqui eu separei uma aba para ações que eu poderia fazer como diretora. Então, ideias que eu ia tendo, estratégias, eu ia anotando ali. Consultora top, estratégias, informações que eu ia fazendo e falando com as consultoras. Deixei uma aba para eu colocar ali, separar os reconhecimentos, para eu anotar o que eu tinha que dar de reconhecimento, o que eu não tinha, tá? Uma aba para eu poder fazer o meu controle financeiro. Uma aba para poder fazer o meu controle das minhas coisas pessoais. E uma aba eu coloquei para trocas que eu fazia com consultoras, tá? Então, foi dessa forma que eu fui organizando o meu fichário no primeiro momento, na primeira vez que eu fiz o desafio dos 21 dias. Espero que tenha ajudado vocês.